Bom, então vamos para a segunda lei de Newton. O que ele vai dizer? Bom, força é o agente que altera a velocidade. Alterar velocidade é gerar aceleração. Bom? Então, quando eu não tenho nenhuma força, ou ele vai ter velocidade zero ou velocidade constante. Velocidade zero seria o repouso e velocidade constante seria o MRU. Tá, e quando eu tiver, então, a força, o que vai acontecer? Quando eu tiver, então, a força, eu vou gerar no corpo uma aceleração. E essa é a segunda lei de Newton. Se você digitar no Google, vai aparecer essa equação aí. Força é o produto da massa pela aceleração. Mas o que ela quer dizer para nós? Quer dizer que quando eu aplico uma força resultante, porque resultante, já vamos falar, num corpo, ele vai alterar a velocidade do corpo. Ou seja, ele vai gerar uma aceleração. Quando eu aplico uma força num corpo de 1 kg e eu gero uma aceleração de 1 metro por segundo, é porque eu apliquei uma força que foi denominada como 1 newton, tá? 1 newton é a força que vai gerar em 1 kg uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então, é uma definição que foi feita e, claro, o nome foi dado em homenagem a Newton. A equação mostra, mas a gente pode perceber na prática que massa e aceleração são inversamente proporcionais. Então, veja bem, ó, eu tenho uma mão acelerando uma caixa, tá? A força exercida na caixa. Se eu dobrar a força, o que vai acontecer com a aceleração? Vai ficar 2 vezes maior. Agora, se eu mantiver a mesma força e dobrar a massa, colocar 2 caixas, a aceleração é metade. Então, se eu dobro a força e mantenho a caixa, a aceleração também dobra. Então, força e aceleração são proporcionais. Se eu mantiver a massa. Se eu mantiver a força e diminuir a massa, eu também eu aumento a aceleração. Tá? Então, eles são diretamente proporcionais. Se você diminuir a força, você diminui a aceleração que você gera. Isso parece óbvio, não é? Agora, se você mantém a mesma força e você amplia a massa, a aceleração vai ser menor, né? O meu carro está acelerando, ele tem a mesma potência, vamos dizer assim, não é? Mas quando ele está muito mais carregado, ele vai gerar uma aceleração menor, porque ele tem mais massa para aquela mesma força puxar. Tá? Então, força é o produto da massa vezes a aceleração. No SI, força vai ser em quilograma e massa em metro por segundo ao quadrado. Se aparecer a massa em grama, você converte dividindo por 1000. Tá? E se eu usar força em grama e massa em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado, eu vou encontrar a força em newtons, cujo símbolo é N, tá? Então, no SI, força é newton, tá? Então, vamos aplicar essa equação aí em alguns exemplos aqui. Depois a gente vai falar sobre força resultante. Bom? Então, veja bem, exercício número 1. Uma única força age sobre um corpo de massa igual a 4 quilos, ele confere uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é essa força? Galera, isso aqui é brincadeira de criança, hein? Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. A equação que a gente vai usar é a segunda lei de Newton, só tem essa equação aqui, por enquanto. Força igual a massa vezes a aceleração, ok? Eu tenho a massa, 4 kg, eu tenho a aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Já escolhi a equação, li o meu problema, extraí os dados, vou conferir unidade de medida, ó, SI e SI, pronto, é só substituir. É teta fazer isso aqui, mole, mole.
Olha só. Força quem é a massa? 4 quilos no SI. Aceleração, 3 metros por segundo também no SI. Quanto que dá a força? 12 newtons. Senhor, vai ser só isso aí? Claro que não, né? Mas quero que você perceba que essa equação é muito simples. E também, amiguinho, na verdade, nem foi essa a equação que Newton escreveu, né? Isso é uma aproximação da equação de Newton, considerando que a massa do corpo é constante, né? Ele não perdeu nenhuma massa no caminho, né? Matéria não se consumiu ou o corpo não se quebrou. Tudo bem? Então é muito simples. Quer ver como é simples? Só o exercício 2. Uma força de 4 newtons é a única que age em um corpo de massa igual a 150 gramas. Qual o valor da aceleração? Bom, eu tenho a força. Lembra do He-Man? Claro que não, né? Procura no YouTube. He-Man, eu tenho a força. 4 newtons, massa. Qual é a aceleração? Tudo bem? Fechou? Fechou. Então, a equação que eu vou usar é a segunda lei de Newton, só tem essa mesmo para usar. Tá aí. Força igual a massa vezes a aceleração. Vamos lá. Escolhi a equação, anotei SI. Tá em newtons, fechou. Tá em quilograma? Não tá. Então, vou ter que pôr em quilograma. Como é que eu faço isso? Divido por 1000. Por quê? Porque 1 quilo tem 1000 gramas. Tá? Então, a massa em quilograma, na verdade, é 0,150, que meu jovem cowboy. Tu pode escrever também como 0,15, que é a mesma coisa, ok? Então, 0,150, 0,15 dá na mesma. Claro que você não vai usar o 150, então, por isso que você converteu. Então, vem cá, ó. Vem comigo. Siga-me os bons. Força resultante é massa vezes aceleração. A força é 4, a massa é 0,15, a aceleração quanto é? Eu não sei. Vamos isolar a aceleração, como a gente sempre faz. 4, dividido por 0,15 vai dar quanto? 4 dividido por 0,15. 26,66666, então uma boa aproximação é 26,7. Metros por segundo. Ao quadrado, né? Porque é a aceleração. O valor aproximado. Nossa, professor, tudo isso? Pois é, tudo isso. Veja, 4 newtons em um corpo de 1 quilo conseguiria gerar 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Mas esse corpo não tem 1 quilo. Tem bem menos, tem 150 gramas, ok? 8 vezes menos, alguma coisa assim, 7 e poucas vezes menos. Bom, gente, seguinte. Vocês devem se lembrar que força é uma grandeza resultante. Que a aceleração também é uma... Perdão. Que força é uma grandeza vetorial. Que a aceleração também é. Ó, aqui o vetor aqui em cima. Por que aqui na equação aparece força resultante? Bom, por que força resultante? Porque, veja bem, meu bem, suponha que eu tenho aqui, ó, um corpo, ó, alguém fez uma força de 10 newtons nele para lá, horizontal para a esquerda. Outro fez uma força no mesmo corpo de 10 newtons na horizontal para a direita. O que vai acontecer com esse corpo? Ele vai sair do lugar? Não. Ele vai alterar o seu estado? Não. Por quê? Porque como forças são grandezas vetoriais, se você for somar, for contabilizar as forças que estão aqui agindo, uma das duas vai ter que ser negativa. Lembra lá do esquema da aceleração, da velocidade? Não tão contrário, mesma direção, sentido contrário. Um dos dois é negativo. E quando você soma mais 10 com menos 10, dá zero. Então, a força resultante aqui é zero. Então, por isso que a segunda lei de Newton vai falar de força resultante. Senhor, mas aqui no exercício 1, no 2, no 3, o senhor não se preocupou com isso? Claro que não, meu jovem, porque só tinha uma força. Então, qual era a resultante? Uma. Era ela. Ela é a própria resultante. Agora, se eu tenho mais de uma força, eu tenho que calcular a força resultante. Ou seja, eu tenho que somar elas.
Lembrando que elas são vetores. Então, veja. Primeira situação. Quando eu tenho duas forças que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, aí é fácil. Por quê? Porque elas serão forças que terão o mesmo sinal, porque tem mesma direção e mesmo sentido. Ok? Tá certo? Então, professor, as duas vão ser positivas? Pode ser as duas positivas ou pode ser as duas negativas. Lembra que o positivo e o negativo é um referencial que você vai adotar. Então, veja, eu vou ter assim, ó, o corpo está aqui, eu tenho uma força na horizontal para a esquerda de 10, como eu falei lá, ó, e tem uma outra na horizontal para a esquerda também de 10. Qual é o resultante disso? É óbvio que o resultante disso é 20. Mas vamos pensar como vetor, ó. Isso aqui é o vetor força 1, F1, e esse é o vetor F2. Eu vou somar esses dois vetores. A soma de F1 mais F2. Então eu tenho que levar em consideração a direção e o sentido. Mas os dois têm a mesma direção e os dois têm o mesmo sentido. Então eles vão ter o mesmo sinal. Vai ser 10. Aliás, o módulo do vetor resultante vai ser 10 mais 10. E vai ser 20. Quer pôr os dois negativos? Tudo bem. O módulo vai ser menos 20. Aliás, o resultado vai ser menos 20 e o módulo continua sendo 20. O importante é que o vetor resultante vai estar na horizontal para a direita também. E vai ter um módulo de 20. Então, se você pôr mais ou menos, não importa. O módulo é 20 e ele vai estar na horizontal para a esquerda. Se você pôs menos, quer dizer que na horizontal para a esquerda é menos, e deu menos por causa disso. Então, esse é o caso mais fácil. Qual é o segundo caso? Forças opostas, mesma direção e sentido oposto. O que a gente vai fazer? Uma vai ser negativa. Certo? Uma vai ser negativa. Então, pensa aqui, no mesmo caso, agora eu não posso pôr os dois iguais, senão vai dar zero. Então, ó, eu tenho uma F1 de 10 newtons, é um vetor, e eu tenho uma F2 de 8 newtons. Ok? Tá? Bom, qual é o vetor resultante? É a soma dos dois. Ainda é a soma dos vetores. Mas para somar, eu tenho que considerar a direção e sentido, porque são vetores. Então, um eu vou chamar de positivo e outro de negativo, porque eles estão no mesmo sentido, na mesma direção e sentidos opostos. Em geral, a gente vai chamar de positivo o maior. Por quê? Porque ele vai ganhar essa guerra. O vetor resultante está para lá, ó. Tá? Tá para lá. E eu vou chamar o outro de negativo. Por quê? Porque tem sentido oposto. Os dois não podem ter o mesmo sinal. Então, o módulo do vetor resultante é 2 na horizontal para a direita. Então, a soma de dois vetores é uma subtração, na verdade, ó, porque eles têm sentidos opostos. Tá? Tranquilo aí? Então, veja bem, ó, exercício número 4. 3 forças, F1, 2 e 3, atuam em um corpo. 600 gramas. Calcule, conforme o diagrama a seguir, calcule a aceleração do corpo. Então, eu tenho que aplicar segundo a lei de Newton. Eu tenho o valor das forças, tenho a massa, que é 600, e eu quero a aceleração. Agora, primeiro eu vou determinar a força resultante. Aqui. Ó, eu tenho 18 para cá, 9 para cá e 12 para cá. Essas duas têm mesma direção e mesmo sentido, elas se somam. E vão se subtrair com a outra, que é 18, porque a outra tem sentido oposto às duas. Então, a força 2 e a 3 tem que ter o mesmo sinal. E a 1 tem que ter sinal oposto. Professor, mas quais são as positivas? Aí é questão de referencial. Tá? Se você chamar o F1, de positivo, o módulo dele, você disser que que ele é positivo, esse é o sentido positivo, é mais 18, beleza. F2 é menos 12 newtons e F3 é menos 9 newtons, porque estão no sentido oposto.
Então, como é que se faz a soma desses três vetores da força resultante? É a soma do F1 mais o F2 mais o F3. Só que é soma, só que eles têm sentidos opostos. Então, o F1 é positivo, 18, mais o F2 é negativo e o F3 é negativo. Então, a soma vai dar uma subtração. Pode fazer o contrário, dizer que F2 e 3 é positivo e que F1 é negativo? Claro que pode. Aí você está dizendo que o positivo está para lá. Eu disse que o positivo está para lá. Simples, é só isso que você tem que saber. Tá bom? Então, quanto é que dá essa força resultante aqui, ó, o módulo dela? Não, peraí, gente. Ô, fica aí, computador, fica com a gente. Diz que o computador quer ir embora antes da gente. Ó, vai ficar 18, o valor, né, do vetor. Fica 18, você pode primeiro juntar esses dois, ó, dá menos 21, 18 menos 21, menos 3. Por que menos? Porque esse vetor está no sentido das duas primeiras forças, da força 2 e da força 3. Eu não chamei elas de menos? Então o resultante está aqui, ó, para lá, no sentido negativo. Claro, porque a soma dessas duas é maior que 18, então eles ganham a guerra. E o módulo é 3. Se você disser que o 18 é negativo, então dá mais 3. Mas você está dizendo que o positivo é para lá. O positivo está no sentido do F2 e do F3. Então dá a mesma coisa. O importante é que o módulo é 3 e a força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido do F2 e do F3. Se você chamou eles de positivo, dá positivo. Se você chamou eles de negativo, como eu fiz, dá negativo. Tá bom? Beleza. Agora você pode aplicar a segunda lei de Newton. Você já tem a força resultante. No meu referencial é menos 3. A massa é 600 gramas. E a aceleração que eu quero. Não posso usar o gramas, então vou dividir por 1000 esse cara aqui. Vai dar 0,6. Então a massa, na verdade, é 0,6 quilogramas. E é ele que eu vou usar. Então vem cá. Força resultante, massa vezes aceleração. A força é o menos 3, eu vou usar o menos 3, porque isso aqui vai dar o sinal da aceleração, vai ser negativa a aceleração. Claro, a aceleração tem que ter a mesma direção e o sentido da força resultante. A massa é 0,6 e a aceleração é o que eu quero. Passo 0,6 dividindo. Ai, vamos lá. Quanto que dá isso aqui? Dá 5, né? Menos 5 metros por segundo. Vai ser menos, assim como a força resultante era menos. Quer dizer, o corpo é acelerado no sentido de F1 e F2, F2 e F3, que foi o sentido que eu defini como menos. Certo? A massa sempre vai ser positiva, então a aceleração vai ter sempre o mesmo sinal da força resultante. Quer dizer que, matematicamente, considerando que elas são vetores, ela vai ter a mesma direção, o mesmo sentido da força. Se a força resultante está na horizontal, para a esquerda, a aceleração está na horizontal para a esquerda. Agora, e quando eu tiver forças perpendiculares? Lembram disso? Onde é que está a resultante? A resultante está aqui, ó. Então, a aceleração também está aqui, está nessa direção e nesse sentido. Não vou conseguir desenhar reto aqui, tá, gente? A aceleração também está aqui, sempre na mesma direção e sentido da força resultante. Ok? Então, mas professor, quando tem, então, isso, como é que a gente faz? Pitágoras, o tio Pete, lembra dele? O módulo da força resultante ao quadrado é a soma dos quadrados das duas forças, tá? Beleza? Vamos fazer um exercício aqui, exercício número 5. Então, ó, uma força de 60 na horizontal, uma força de 80 na vertical. Vocês lembram como que desenha o vetor resultante? Tem dois métodos. O método de você deslocar o vetor ou do paralelogramo, que você faz o desenho aqui, tá? E aí, ó, a força resultante está aqui. E claro que a aceleração também está aqui. Ó, esse é o vetor força resultante
E a aceleração também está na mesma direção e sentido. Por que a gente faz Pitágoras? Ó, porque se você desloca esse vetor para cá, ó, fecha exatamente um triângulo retângulo. Então aqui tem 80 newtons. E a hipotenusa é a força resultante. E o Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Espero que vocês estejam craques já em Pitágoras, ok? Fazendo para esse caso aqui, ó, força resultante ao quadrado. Você pode escrever assim ou escrever, passar o quadrado na forma de uma raiz, tá? Pode aparecer também nos livros assim, ó. Raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Tanto faz para mim. Vamos aplicar aqui? Vamos lá, ó. Eu vou fazer do primeiro jeito. Força resultante ao quadrado é... Quem é o primeiro? Aqui não importa quem é o primeiro e quem é o segundo. Vou chamar de 60 o primeiro e o segundo de 80. Ao quadrado, cuidado. Não é vezes 2, é ao quadrado. 60 ao quadrado dá 36 mais 2 zeros, 3.600. 80 ao quadrado, 64 mais 2 zeros, 6.400. Tá? Não é multiplicar por 2, é multiplicar por ele mesmo. Então, se eu somar esses dois, vocês sabem quanto que vai dar? Exatamente 10.000. E agora, o quadrado vai para o outro lado na forma de uma raiz. Então, vai ficar assim. Força resultante ao quadrado era igual a 10.000, então a força resultante é a raiz quadrada de 10.000. Sabe quanto dá a raiz quadrada de 10.000? 100. Pronto. Você achou a força resultante. Então, olha o exercício aí, ó. Duas forças perpendiculares entre si, F1 e F2, atuam em um corpo de acordo com o diagrama a seguir, imprimindo a eles uma aceleração de 4 metros por segundo. Determine a massa. Bom, força é massa vezes aceleração. Eu já calculei a força resultante, deu 100. A aceleração está no... É só eu achar a massa. Tá bom? Eu vou fazer lá na frente para ficar na sequência, tudo bem? Então, ó, então vamos calcular a massa. Calculando a massa no exercício 5. Eu tenho a força, que eu já calculei, é 100. Opa! Eu tenho a aceleração, que é 4 metros por segundo ao quadrado, tudo no SI. Eu quero a massa, vou descobrir. Perfeito? Como? Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Ó, 100 é igual a m vezes 4. Faço 4 dividindo, que está multiplicando a incógnita. A gente chega à conclusão que a massa é igual a 25 quilogramas. Ok? Opa, não é aceleração, não é a massa. Beleza, gente?